As pessoas falam em línguas agora só quando tem uma festa. Ao invés de estar todo dia orando em línguas para ser edificado, consolado, exortado. Ao invés de estar aí crescendo na graça e no conhecimento de Deus, não. Encomendo as pessoas para virem. Aí, durante uma festa, aí falam em línguas, se alegram e tal. Pronto, não querem mais saber, não vão ler Bíblia, não vão orar. E assim vão de festa em festa, só durante as festas. Muitos e muitos e muitos só congregam no domingo, quando congregam. E aí, a vida cristã vai ficando cada vez mais fraca. Daqui a pouco ninguém vê, a pessoa mais sumiu. Enquanto os líderes cada dia ganham mais altos salários, os missionários cada dia passam mais fome. A igreja se tornou aí império, dinastia, onde os líderes querem passar para os seus filhos aí o poder, a propriedade da igreja. Enquanto tem denominação aí que faz 4, 5 cultos por dia, nós fazemos um e na marra, olhe lá, quando fazemos um por dia. E ainda, esses líderes ainda querem férias. É um dia de folga na semana, ainda querem férias durante o ano. Trabalham demais, imagine. Aí achamos ruim, porque os nossos membros vão saindo para outras denominações, porque lá se faz fila para dar testemunho. Enquanto os nossos estão fazendo fila na porta de hospital e de clínica, porque não acham mais espaço para orar para os enfermos da igreja. Então, ao invés de fazer fila para dar testemunho do que Deus fez, vão fazer fila na porta das clínicas e dos hospitais, atrás de serem curados, porque na igreja não existe oração. Achamos ruim. Só acordamos quando param de dar o dízimo para nós, nas nossas igrejas, e começam a dar o dízimo em outras denominações. Aí mexeu no lugar importante, mexeu no bolso, aí é dinheiro, opa, aí quer acordar, e aí pode ser tarde demais já. Então cuidado, vamos líderes orar, jejuar, estudar a palavra de Deus, ter uma comida para dar para o povo. Ovelha precisa de comida, e comida boa. Professores da escola bíblica dominical ficam dizendo, meus alunos estão sumindo, que por causa disso, por causa disso. Não, diga, é por minha causa. Eu não tenho estudado a Bíblia, eu não tenho estudado a revista, eu não tenho estudado a lição, eu não tenho prestado atenção aos meus alunos. E a aula vai ficando cada dia pior, e os alunos somem mesmo. Acorde, desperte. Comece a orar, a buscar a presença do Senhor e revelação do Espírito Santo. Comece a viver a vida santa, irrepreensível. Seja exemplo para os fiéis. Aí depois você vai ver o resultado. Vamos ver algumas doutrinas que nós deveríamos estar ensinando na igreja. Doutrinas básicas, doutrinas que estão na Bíblia, doutrina dos apóstolos. Vamos ver, por exemplo, justificação pela fé. Jesus é o único Salvador, Senhor. O Senhor virá e todos os santos estarão com Ele. Batismo nas águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é por imersão. Batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Que ninguém coma nem beba da ceia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor, ter feito um compromisso com a igreja, com Deus. Jesus é Deus, e Jesus sempre foi Deus. A ceia, a santa ceia do Senhor, do domingo. As Escrituras são insubstituíveis e nada pode ser posto em grau de comparação com a mesma. Doutrina da imposição de mãos, que é coisa básica, né? Rudimentar. Imposição de mãos, arrependimento de obras mortas, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Tudo isso são as doutrinas básicas aí. E dentro da teologia sistemática, nós podemos estudar pelo menos essas matérias aí em nossos cultos de doutrinas. Podemos estudar tudo isso aí. Vamos ver aí algumas matérias que nós podemos colocar aí, alguns assuntos dentro da doutrina da palavra de Deus que deve ser ensinado na igreja. Então nós temos aí a bibliologia, estuda sobre a formação e organização dos livros da Bíblia. É a ciência da história e composição dos livros da Bíblia. A bibliologia revela o livro com a própria informação. A teotologia
estuda sobre Deus, estudo das pessoas de Deus, a parte da teologia sistemática, quando se estuda o ser de Deus, é chamado então de teontologia. Também nessa parte são comumente estudadas as obras de Deus. Temos aí angelologia, estuda sobre anjos, satanologia, demonologia, doutrina dos anjos, bons e caídos, Satanás, diabo, Lúcifer, acusador, adversário, Beelzebul, serpente, dragão, Belial, maligno, demônios, endemoniado, possessão, tudo dentro disso aí. Antropologia, estuda sobre o homem, a origem etimológica deriva do grego. Antropos, homem, é pessoa, e logos, razão, pensamento. É a ciência centralizada do estudo do homem. A martiologia, estuda sobre o pecado, a área da teologia sistemática que estuda a doutrina do homem em relação ao pecado, é denominada então a martiologia. Cristologia, estudo sobre Jesus Cristo. A cristologia é o estudo sobre Cristo, é uma parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de Jesus, a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, com particular atenção aí à sua relação com Deus, às origens, ao modo de vida de Jesus de Nazaré, visto que essas origens e seu papel dentro da doutrina de salvação têm sido objeto de estudo e discussão desde os primórdios do cristianismo. Pneumageologia, estuda sobre aí o Espírito Santo, procedente de 3 termos gregos: pneuma, espírito, ágio, santos, logia, estudo, ciência. Essa definição é mais precisa do que a pneumatologia, que quer dizer estudo do Espírito, que se refere então ao estudo teológico de fatos relacionados ao Espírito de modo geral, sejam anjos ou a parte imaterial do homem. Temos aí a soterologia, estuda a salvação. A etimologia da palavra soteriologia nos revela que esta origina-se na junção de 2 palavras gregas: sóteria, salvação, e logos, palavra, tratado ou doutrina, significando assim a doutrina da salvação. Eclesiologia, estuda sobre a igreja, sua organização. A palavra eclesiologia vem do grego eclésia, igreja, logia, estudo, sendo assim eclesiologia o estudo da igreja. Depois temos a escatologia, estuda sobre as últimas coisas que vão acontecer. Escatologia do grego é antigo, né? O último, sufixo aí, logia, quer dizer, é uma parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero humano, comumente denominado então como fim do mundo. Em muitas religiões, o fim do mundo é um evento futuro profetizado no texto sagrado ou folclore. De forma ampla, a escatologia deve se relacionar com conceitos tais como Messias ou era messiânica, o pós-vida e a alma. Então, são estudos doutrinários, são doutrinas que deveriam estar sendo estudadas e bem estudadas em nossos cultos de doutrina. Então, nossos líderes que dão esse culto de doutrina, dão estudos então, dentro da doutrina, devem saber bem pontualmente esses assuntos e devem ensinar. E não é vergonha se um pastor não sabe ensinar um assunto, não é vergonha, escolhe alguém que sabe e coloque para ensinar. Mas ensine a palavra de Deus, ensine os princípios bíblicos, ensine a doutrina, realmente a doutrina bíblica. Não fique contando história, vou contar a história do José, história de Moisés, isso não é para culto de doutrina. Não fique aí contando história. Ensine a palavra de Deus, ensine sistematicamente, o povo precisa do ensino. Será que você não percebe que esse negócio de pregar no culto de doutrina não funciona? Temos que ensinar sistematicamente a palavra de Deus. Temos que colocar essa palavra na mente e no coração das pessoas, para que elas cresçam espiritualmente, para que elas se desenvolvam, para que elas sejam santas, irrepreensíveis. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então você precisa aprender a detectar o que está acontecendo na igreja. O que nós podemos detectar aí que vai demonstrar que essa igreja não está caminhando corretamente. Então, se você detectar, por exemplo, estão colocando músicas suspeitas nos cultos da igreja para agradar o público jovem, se doutrinas estranhas são aceitas em nome do aumento de número de conversões, se quem decide quando, como e onde uma mensagem será pregada é o público-alvo ao invés do Espírito Santo, se para ganhar o mundo a igreja está trazendo esse mundo para dentro da igreja, se métodos estranhos, regressão, mantras, hipnose, alteração do estado de consciência estão sendo usados,
se há amuletos, idolatria em qualquer aspecto, misticismo, esoterismo, se os mortos seguramente intercedem pelos santos nessa igreja, cuidado. Se Jesus Cristo deixa de ser o único intercessor entre o homem e Deus, se as bênçãos só e somente vierem mediante o dízimo e as ofertas, se as pregações não são 100% baseadas na Bíblia e 100% dentro do contexto bíblico, se há exibições ecumênicas, se há homossexualismo, divórcio, sexo fora do casamento, tanto entre os membros quanto entre os líderes, se a igreja deixou de ser igreja e passou a ser uma empresa, se há improbidade administrativa, contendas, alcoolismo, se as mensagens são feitas para agradar aos pecadores ao invés de convencê-los dos seus pecados, se textos bíblicos estão sendo retirados de seus contextos para tornarem-se pretextos. Então tudo isso aí são indicativos de que a igreja está fora do rumo, está perdendo aí a referência que é a Bíblia. Então você vai detectar isso e reúna-se com os líderes, conversem, discutam isso, vão mudando isso devagarinho, vão mudando, mas mudem enquanto tem tempo, para que daqui a pouco as pessoas não estejam aí dentro da igreja, mas desviados do verdadeiro evangelho. Devemos tomar muito cuidado com as filosofias, as vãs sutilezas, que não são segundo Cristo, que vão entrando na igreja. Então as filosofias têm aí avançado por toda parte. Essa teologia do merecimento aí é uma filosofia que tem entrado na igreja. As pessoas fazem tudo por merecimento. E andam fazendo comércio com Deus. Essa filosofia dos fins justificarem, né, os meios. Você usa qualquer meio, desde que esteja ganhando alma, desde que a igreja esteja crescendo, posso fazer qualquer coisa, posso falar qualquer coisa, ensinar qualquer coisa, pregar qualquer coisa. E não é assim. Cuidado com isso. Nós vamos agora passar pelo nosso questionário, onde nós estaremos passando pelos principais pontos da nossa revista. Dentro do nosso textuário, primeiro aí para completar. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Nossa verdade prática, para completar também, número 2 aí, mantendo-se firme e fiel à palavra de Deus, a Igreja de Cristo conservará a sã doutrina no poder do Espírito Santo. A nossa introdução, pergunta 3, como manter a pureza da doutrina pentecostal? O que fazer para evitar que a igreja seja vitimada pelos falsos mestres e doutores? Então a igreja, a guardiã da sã doutrina, deve manter-se sempre alerta a fim de não ser enganada por ensinos que, apesar de sua aparente piedade, procuram destruir a pureza dos santos, arrastando-os à heresia e finalmente à apostasia. Então essas coisas de heresia, coisas enganosas que vão fazer as pessoas se desviarem da verdadeira verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia, elas vêm sorrateiramente. Parece coisa boa, mas a igreja tem que estar atenta com isso aí. Tem que estar sempre preocupada com a Bíblia, sempre preocupada em comparar com a Bíblia, sempre preocupada em orientar segundo a Bíblia e corrigir os erros doutrinários que vão surgindo. Parte 1 aí, falsos doutores e profetas. 4. Dentre a avalanche de heresias e apostasias, que lamentavelmente na atualidade algumas igrejas pentecostais têm sido invadidas, quais podemos mencionar mais claramente? Então aí o culto aos anjos, o uso de amuletos que estimulam a fé e o triunfalismo. Então aí diz que algumas igrejas pentecostais têm sido invadidas, inclusive a nossa Assembleia de Deus. Isso tudo com a permissão e apoio de nossos líderes. Então essas coisas vão sendo introduzidas e cada dia vai aumentar mais. Se não houver um basta, se não houver uma correção, se não pararmos de olhar quanto estamos lucrando com isso financeiramente e olharmos quanto nós estamos perdendo com isso espiritualmente, aí a coisa vai ficar difícil. Então nós temos que dar um basta nisso enquanto podemos. Não adianta falar e não praticar. Não adianta detectarmos o erro e continuarmos nele.